Olá, estudante, tudo bem com você? Espero que sim, espero que você esteja bem, espero que você esteja preparado para mais uma aula das práticas de Ciência e Tecnologia, da Educação Integral. Eu sou o professor Henrique e se você estiver pronto, venha comigo, a nossa aula começa depois da vinheta. Pois muito bem, espero que você tenha pego o seu material e nós começamos, como sempre começamos, lembrando que a gente fez a aula passada. Na aula passada, não sei se você se recorda, mas nós discutimos a respeito da inteligência artificial, do aprendizado da máquina, esses assuntos referentes ao geral. Hoje a gente vai focar um pouquinho mais na medicina, na saúde. E eu não sei se você se recorda, mas eu acabei a aula passada com esse slide aqui, ó, que era uma enquetezinha para você escanear no QR Code, se você tiver como, né? E votar nessas duas opções. Se você gostaria que os robôs fizessem parte da sua vida, dirigissem para você, fizessem grande parte das coisas, né, para você, ou se você acha que não, que é roubada, que isso é uma atividade humana, tem que ser uma atividade humana, eu pedi para que você votasse. No momento que eu estou gravando essa aula, não foi todo mundo que já viu esta aula aqui onde estava essa enquete, né? Então o número de votantes ainda está um pouquinho baixo, mas volta lá, se você não votou ainda, aproveita, volta lá, eu quero saber a tua opinião. Mas por enquanto eu já adianto para você que 100% dos votantes disse que sim, prefere a presença dos robôs na nossa vida, porque talvez considere isso, né, mais interessante, que eles façam trabalhos talvez mais precisos, decisões mais rápidas ou trabalhos mais acurados, né, de alguma forma. Eu respeito qualquer uma das opiniões, por isso que eu perguntei. Não falei esse é o certo, estou perguntando o que você acha a respeito, então volta lá se você não fez isso aí. De todo modo, na aula passada a gente acabou falando bastante sobre aspectos gerais, né? Trânsito e tal, aplicativos diversos, YouTube, Spotify e tal, e hoje a gente vai focar um pouquinho mais na saúde propriamente dita. Então a nossa aula hoje é especificamente sobre tecnologias e inteligência artificial aplicada à saúde, à medicina, coisas que fazem muito parte da nossa realidade, especialmente da nossa prática, né? Especialmente da nossa disciplina. Consequentemente, acho que vale a pena a gente falar bastante disso, o que a gente puder. E eu acabei a aula passada meio rápido, né? No final a gente foi rapidinho, discutiu ali, e tem bastante coisa legal pra gente falar a respeito. A gente acabou falando um pouquinho sobre saúde na última aula, não sei se você lembra, mas eu mostrei essa reportagem, que era um aplicativo que detectava infecções por meio da tosse gravada. Pensa, isso é uma coisa e tanto, hein? Se dá uma tossida no aplicativo, assim, ele reconhece a tua tosse, compara com o padrão de outras pessoas e determina se é grave ou se não é, isso é uma coisa e tanto. E foi praticamente o único exemplo relacionado à medicina que a gente viu na aula passada. Hoje a gente vai entrar de cabeça nisso e ver se a gente realmente acha interessante que os robôs, a inteligência artificial façam parte da nossa vida ou se não é o melhor negócio, é melhor a gente deixar eles mais periféricos, talvez com outras áreas, além dessa aula da saúde. Como você já me conhece, eu sempre trago algumas reportagens para a gente conversar a respeito, acho importante que você se mantenha atento, sempre lendo, sempre buscando coisas novas e nós vamos dar uma olhada nessas reportagens agora, como a gente sempre faz, tá certo? Então, por favor, fica de olho. Pois muito bem, a primeira reportagem que a gente vai olhar é essa aqui, ó, que está prestes a ficar em tela inteira para você ver, olhar com cuidado. Me conta, você entende o que está acontecendo aí? Tem uma tela de computador, um grupo de pessoas passando, sendo escaneadas com umas cores meio estranhas ali do lado. Você compreende o que está acontecendo nessa tela? Se você não compreende, vou tentar te explicar. Essa tela é como se fosse o que está aparecendo aí, né? Uma reportagem da Gazeta do Povo, que inclusive vai guiar bastante a nossa aula hoje, né? Que é como que os países que tiveram um sucesso maior que nós tivemos, pelo menos por enquanto, no enfrentamento da Covid, o que eles fizeram de interessante, né? Acho que vale a pena a gente dar uma olhada no que esses países fizeram de mais interessante e de repente ver se a gente não pode fazer alguma coisa dessa também. Muito bem, o que está aparecendo aí na tela é uma testagem em massa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, sabe quando você chega numa loja, num restaurante, ou talvez até na escola, não sei se você já passou por isso, que tem uma pessoa na porta com um termômetro de mão, assim, esse termômetro que parece uma arma pequena, dela chega, aponta para você, que curiosamente algumas pessoas se recusam a deixar fazer isso na testa, né? Porque circulou uma fake news por aí que aquilo afetava de alguma forma uma glândula cerebral chamada pineal. Esqueça tudo isso, pode tirar na tua testa, não tem nada de errado. Mas de qualquer forma, algumas pessoas se recusam a fazer isso, daí tiram do braço aqui.
Como que funciona isso? Testagem de termômetro pessoa por pessoa. Então chega a pessoa, testa o termômetro, mostra para a pessoa 36 graus, pode entrar. E aí a pessoa consegue entrar no mercado, na loja, tal. Não sei onde você já experienciou uma coisa dessa. Mas imagina que interessante seria se tivesse essa possibilidade que você viu no slide agora há pouco. Ou seja, um monitoramento de um grupo de pessoas ao mesmo tempo. Esse monitoramento é uma termocâmera, ou uma câmera térmica, ou ainda uma câmera de infravermelho. O nosso corpo ele libera calor. E essa câmera ela é capaz de detectar quanto de calor você está liberando, né? Quanto de calor. E se a tua temperatura estiver elevada, obviamente isso vai estar liberando mais calor do que deveria, do que o normal. Agora imagine isso numa região cheia de pessoas, por exemplo, num aeroporto, numa rodoviária, num supermercado. Curioso, né? Porque às vezes ali no termômetro de mão pode ter dado algum erro, ele ter feito uma leitura errada, a pessoa meio desviou sem querer, assim, nesse aí é um pouco mais preciso, você acompanha a pessoa por um longo período. Então essas câmeras que estão escaneando, e você está vendo que as pessoas ali ficam meio amareladas, verdes, azuis, essas cores são cores que normalmente não estão associadas a calor. Se você um dia for se aprofundar nesse assunto, você vai ver que não é bem assim, né? A relação entre luz, calor, energia é um pouco diferente, mas para essas câmeras é assim que funciona. Então quando libera-se muito calor, fica vermelho, verde e tal, e isso tem uma aplicação muito boa na medicina, inclusive para processos inflamatórios, para tratamentos e para diagnósticos precoces de doenças muito graves. Ficou interessado em saber mais? Então acho que é uma boa hora para a gente falar da nossa hora da curiosidade. Vamos entender um pouco melhor como funciona esta termocâmera? É a hora da curiosidade. É hora da curiosidade. Olá, eu sou o Dr. Felipe Bruel e você pode estar se perguntando, ué, mas por que essa imagem está desse jeito, colorida assim? É algum efeito de câmera? É algum programa de edição de vídeo que faz esse tipo de coisa? Não. Essa imagem que você está vendo é de uma câmera que faz um exame de imagem espetacular. Esse exame é a termografia. Opa, então agora voltando ao normal. Essa imagem que vocês estavam vendo, basicamente é feita por essa câmera aqui. Não é uma câmera normal, né, para se fazer fotografia, filmagem, é uma câmera termográfica. Basicamente, ela captura os raios infravermelhos que são emitidos por qualquer objeto. Um computador emite calor, que é um raio infravermelho. O corpo humano emite calor. Então, a gente pode utilizar essa câmera, ela é muito usada na engenharia industrial, na engenharia elétrica e na medicina a gente também usa para verificar a temperatura do corpo das pessoas. Para você entender melhor, um exame de raio-x, uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, um ultrassom, o objetivo deles é fazer uma avaliação da morfologia, da anatomia do corpo humano. Então, quando ele olha ali, ele vai ver se tem acúmulo de água numa articulação, num certo tecido que pode indicar ali uma inflamação. Ele vai verificar se um tendão está rompido, se o intestino tem alguma alteração, um volvo, uma massa tumoral. Ele vai ver a anatomia, ele vai ver a morfologia do corpo humano. Com relação à termografia, é diferente, a gente consegue ver o corpo humano ali, mas basicamente a gente vai estar vendo o calor que está sendo emanado, o calor que está sendo emitido pelo corpo. Existem várias aplicações para isso. Aqui a gente está vendo as costas de um paciente, estamos vendo diversas temperaturas, né? Branco, vermelho, amarelo, verde, azul, a cor violeta e preto. Aqui a gente vê a escala. O que estiver próximo aqui de 32.3, que isso aqui foi colocado por mim nessa imagem, vai estar mais avermelhado a branco, como por exemplo essa região das costas, do músculo trapézio, essa região aqui da coluna, lombosacra, da musculatura cervical aqui das costas, do pescoço, e vamos descendo a escala, né? Vamos descendo a temperatura até chegar, e o que foi novamente colocado por mim aqui no exame, 25.5, que vai estar ali próximo do violeta, para o preto. Essa é a maneira como a gente vai visualizar. A gente pode mudar essas paletas de cores. Por exemplo, aqui eu mudei, é o mesmo paciente, é a mesma imagem, só com uma escala diferenciada, em que eu vou querer mais ver, fazer um contraste de cores para as partes mais quentes. Como, por exemplo, se você olhar para essa imagem, esse paciente provavelmente é um paciente ou que mexe mais em computador, que mexe bastante no celular, que faz uma projeção anterior da cabeça, fica com o pescoço mais para frente, a cabeça caída para frente, isso faz com que haja uma sobrecarga, uma contratura da musculatura posterior do pescoço.
Curioso, né? Vai aparecer o link desse vídeo no final da aula ali, se você quiser se aprofundar mais, mas é de um médico, um cara chamado Felipe Bruel. Bruel, anotei o nome dele. Ele tem vários vídeos disponíveis assim que falam sobre isso, como usar essa câmera para detecção de câncer. Você viu que curioso, quando ele iluminou, ficou bem vermelho nessa região, numa pessoa que usava bastante o celular, né? Ficava arcada para frente, assim, bastante o computador. Então essa é uma perspectiva interessante, é uma tecnologia aplicada à saúde que, infelizmente, eu pelo menos não conheço nenhum lugar no Brasil que use, que tenha uma câmera desse tipo para esse tipo de testagem em massa. Então quem é que usa? Em princípio, não posso falar por todos os países do mundo, mas veja o título da reportagem, países asiáticos. Então que países asiáticos são esses? Eu não sei como é que anda a tua geografia, a minha não é lá essas coisas. Então eu resolvi trazer um mapa aqui para te mostrar de que países nós estamos falando. Não estão todos bem evidenciados aí em tela, mas a gente vai prestar especial atenção nesses aqui, ó. Na China, que fica mais ou menos aqui, em Hong Kong, que está apontado aqui, Singapura, que eu também apontei porque ela é bem pequenininha, na Coreia do Sul, no Japão. Então a nossa aula está falando desses países. Onde está o Brasil nesse mapa? Não tá, né? O Brasil tá mais para lá. A gente está vendo aqui a Ásia, a Oceania, a Europa, a África. O Brasil tá bem mais para cá. Então esses países asiáticos aparentemente tiveram um sucesso interessante pelas medidas que eles tomaram. E eu vou te mostrar que medidas foram essas além daquela câmera. E aí a nossa pergunta é, essas medidas são boas? Elas são corretas? São justas? É isso que eu quero que você mantenha na sua cabeça o tempo inteiro. Senão a gente critica pela crítica. Fala, os países fizeram isso, mas no Brasil não fizeram porque o Brasil é um país pobre, mal desenvolvido. Não, não é isso. Né? Tem muitas outras coisas em jogo, isso que eu quero deixar claro para você. Pois bem, na China existe um aplicativo chamado Alipay. Talvez você já tenha ouvido falar de um aplicativo chamado Alibaba, um site chamado Alibaba, que é um site de compras, né? Ou entre outras coisas, imagino eu, um dos que desenvolveu esse aplicativo. Neste aplicativo, você responde um questionário online, onde você coloca onde você esteve, se você teve sintomas, alguma coisa nessa linha. Meu chinês não é muito fluente, né? Então não sei exatamente tudo que está escrito aí, tanto é que a reportagem está em chinês, mas tem algumas coisas em inglês, né? Que foi por onde eu pude me basear um pouco mais. E aí, com base nesses dados, o aplicativo gera uma espécie de um QR Code para você, que vai ser escaneado pelas autoridades. Se você tiver um QR Code verde, você pode ir e vir como você bem entender. Se você tiver um QR Code amarelo, como esse que apareceu no slide agora há pouco, está aparecendo ainda, né? Um QR Code amarelo, você tem que ficar em isolamento. No começo eram 7 dias, depois 14. Se você tiver esse QR Code vermelho, você não tem alternativa, não. Você está com sintomas graves, precisa ficar quarentenado, isolado e procurar um serviço de saúde. Te parece uma coisa boa? Eu deixo você julgar. Se você acha, não, uma coisa boa, acho que seria legal aplicar isso, e o próprio site me dizer se eu devo ir para o hospital, se eu devo ficar em casa, acho que é uma coisa interessante, me parece uma coisa inteligente. Se você diz que sim, que isso é uma coisa inteligente, guarde isso na sua cabeça por alguns instantes. Vamos para frente. Esse aplicativo aqui, ó, ele foi desenvolvido em Singapura. Eu te mostrei agora há pouco onde era. Lembra? Singapura era aqui embaixo, ó. Aqui embaixo já perto da Austrália. A Singapura tem um aplicativo que chama Trace Together. Trace no sentido de, não de tracejar, assim, né, mas de localização conjunta, né? Que é um aplicativo que foi distribuído gratuitamente para as pessoas e ele funciona por Bluetooth. Quer dizer, falei errado para você, não é que o aplicativo foi distribuído gratuitamente. O que foi distribuído foi isso aqui, ó, foi um token, um aparelhinho desse que parece um fio dental, né, que está na tela, e as pessoas colocariam no bolso, ou na bolsa, ou enfim, na camisa, como está aparecendo ali agora, e ele faz... junto com esse aplicativo que é de celular, um rastreio, né? E coleta informações dessas pessoas. Agora veja que interessante. A pessoa coloca isso no bolso, ele fica em conexão com o celular, com os dados dessa pessoa, e eles conversam entre si, ó. Não sei se você reparou, mas duas pessoas no bolso da calça, os aparelhos eles trocam informações. Para que serve isso? Eu agora estou gravando essa aula para você. O câmera que está aqui atrás dessa câmera que está me filmando está tendo contato comigo. Imagine que eu amanhã começo a ter sintomas de Covid. Amanhã eu começo a ter sintomas de Covid. Eu vou conversar com o nosso amigo câmera de novo daqui 1 semana, 2 semanas. Não seria legal se esse aplicativo começasse a tremer no bolso dele e dissesse para ele assim, ó, você teve contato com alguém com Covid. Ele fala, pô, não tive. Falo, teve. Lembra, ontem, tal horário, a pessoa que estava com você apontou que está positiva para Covid. Isso parece interessante para você ou não? Parece informação demais? Deixa você julgar de novo. Mas convenhamos, hein? É interessante. Eu gostaria de saber se ontem eu fui no mercado e passei por alguém no corredor que estava contaminado. Por quê? Para pelo menos eu ficar esperto nos meus sintomas, né? Pode ser que eu não dê bola para isso e quando eu comece a apresentar sintomas, não que já seja tarde demais, não é isso. Mas eu já poderia ter procurado, ter monitorado a minha febre com um pouco mais de cuidado. Ou seja... esses aplicativos tiveram um bom resultado. Mas a questão é, você faria? Você gostaria de usar um desses, de passar essas informações para alguma instituição de saúde de um órgão do governo? Ou não? Isso te deixa desconfortável? Você acha que não é roubado? Vai saber o que eles vão fazer com esses dados?
É esse o ponto, entendeu? E no Brasil isso é uma coisa muito forte, né? Tem alguns países, como na Coreia do Sul ou mesmo em Singapura, que a população relata que confia muito nos próprios governantes. Você diria que no Brasil as pessoas confiam nos governantes? E você não precisa pensar nem no prefeito, no governador, no presidente, pensa de uma forma geral. Você diria que as pessoas confiam nos seus governantes no Brasil? Não sei não, hein? Mas boa parte das pessoas não gosta muito da ideia de passar esses dados. Agora, que eles tiveram um bom resultado, tiveram. Esse aqui, portanto, é em Singapura. Em Hong Kong, eles deram um jeito um pouquinho diferente. Eles arranjaram essa pulseira ali, ó, parece uma pulseirinha junto com o aplicativo, que ela chama Stay Home Safe, e ela segue mais ou menos a mesma linha, né? Monitora, verifica onde você está, as suas condições, mas ela tem uma característica mais interessante, bom, não sei se mais interessante, mas curiosa do mesmo jeito. Que característica é essa? Ela funciona como uma espécie de, por favor, uma espécie de tornozeleira eletrônica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se ela coletar as informações que eu passei e tal, e ficar claro que eu preciso ficar em casa, se eu sair de casa, essa pulseira vai apitar. E se ela apitar, isso vai avisar as autoridades e eu vou, na melhor das hipóteses, tomar uma multa, $2.500, dependendo do lugar. Na pior das hipóteses, eu vou preso. Agora, eu pergunto para você imagina isso no Brasil? Pessoas que furaram a quarentena sendo presas porque furaram a quarentena? E se você imagina, parece uma boa coisa ou não? É exagero. Uma pessoa que está obviamente doente indo para o meio das demais. Até onde vai esse direito da pessoa de ter essa liberdade? Não, quero sair, pronto. Não, mas peraí, não é assim, quero sair, pronto. Né? Tem outras pessoas com as quais você precisa se preocupar. Né? Você também tem que ter um zelo comunitário. Né? Entendeu o problema? O limite não é fácil de determinar. Então isso aqui não é assim, não tem no Brasil porque a gente é um país pop. Não, cara, isso é um aplicativo de celular. Não dá tanto trabalho trazer esse tipo de tecnologia. Mas daria certo, na sua opinião? Você acha que as pessoas se inscreveriam para isso, preencheriam os dados corretamente, fariam esse tipo de coisa? Pois bem, se a sua resposta for sim, te convido a fazer. Porque eu não sei se você sabia, mas em Curitiba isso já existe. Faz pouco tempo, está em fase de teste, mas ele existe. É um aplicativo que estão chamando de check-in seguro, que você entra, né, nesse site que está aparecendo aí, né, coloca lá teus dados, na verdade vai aparecer, vou mudar a tela aqui para você ver, né, você preenche aqui atrás está o meu CPF, por isso tem um quadrado branco em cima, né, e aí o resto dos dados que eu vou terminar de preencher, já terminei, na verdade, mas aqui não tinha terminar de preencher, você coloca uma senha e vai colocando teus dados lá. E a ideia é a mesmíssima ideia. Eu dizer quem eu sou, e aí quando eu chegar num mercado, num restaurante, eu passo o meu celular lá num QR Code e ele cruza esses dados, né? De tal forma que, se eu afirmo que ontem eu fui no supermercado fazer compras e hoje eu percebi que eu estou passando mal, fiz lá o swab nasal e deu Covid, se eu aponto isto para esse aplicativo, se aponto para esse cadastro, ele avisa as pessoas que estiveram em contato comigo. Ou seja, para as pessoas que estiveram naquele mercado na mesma hora. Eu acho interessante, né? Não sei o que você acha, mas eu acho curioso. Agora, você poderia pensar, tá, e as pessoas que não têm um celular? Tem gente que não tem. Pessoas que não têm essa condição, tal, como que elas fariam? Seriam proibidas de entrar no supermercado, num restaurante ou coisa parecida? Não. Aparentemente, a proposta é que as instituições tenham uma espécie de um maquinário, assim, um aparelhinho que a pessoa pudesse fazer esse cadastro na hora, fazer esse preenchimento na hora. Se vai dar certo ou não, eu não sei te dizer, mas me parece possível, me parece viável. E é uma ideia interessante, que até então poderia parecer muito longínqua para você, né? Mas isso aqui lá nos países asiáticos, por exemplo, não tem nada nem remotamente parecido com isso. Tem sim, né? Como eu te mostrei agora há pouco, Curitiba está testando isso e se vingar aqui, acho muito provável que possa ir para as outras cidades do Paraná, talvez do resto do Brasil. Então, chega de falar só na teoria, né? Vamos ensinar pelo exemplo. Se você ouviu tudo que eu falei e falou, pô, é uma boa ideia você informar os seus dados, porque é uma questão de saúde coletiva. Das pessoas têm o direito de saber, já que vão cruzar com você, já que vão sentar do teu lado no ônibus, se você estava doente ou não. Se você considera que sim, as pessoas têm esse direito, estimule os teus familiares a entrarem lá e preencherem esse cadastro, né? Desculpa, este cadastro aqui que eu mostrei agora há pouco. Né? Porque, como eu falei, parece uma coisa muito longínqua, mas não é tão longínqua assim. E aí tem uma outra reportagem que me chamou a atenção, que é esta aqui, ó, né, que são 7 lições dos países que conseguiram controlar o vírus. Essa escola que você está vendo aí é na Alemanha. Repare o distanciamento que as crianças estão umas das outras, né, não estão aglomerando, não estão emprestando material, que é mais ou menos o que está acontecendo aqui nas escolas, aqui no Brasil, né, nas escolas que já retornaram. Mas tem muitas lições, o link da reportagem está aqui, se alguém tiver interesse em acessar, porque eu infelizmente não consigo falar de todas, né, mas me permita ler para você 7 lições, pelo menos o título delas, né. Então, espírito comunitário e disciplina, liderança, discurso único e transparência nos dados, no caso, né, testagem e isolamento,
Rastreamento e tecnologia, ciência no centro das decisões e os dados sempre atualizados, escalas de uso de transporte público e raios ultravioletas de limpeza, né, não só álcool gel, numa escala um pouco maior, e novos hábitos e protocolos de esporte. Curioso, né, falarem de esporte a essa altura. Eu gostaria de chamar a sua atenção para duas dessas lições. Primeira, espírito comunitário. O que é espírito comunitário? É o espírito que as pessoas têm no sentido de cuidarem umas das outras. Isso é uma coisa que em alguns países é muito forte, esse espírito comunitário. Eles se cuidam muito, né? Prezam muito pela saúde uns dos outros. Reza a lenda, essa não é bem a minha área, eu sou professor de ciências, como você bem sabe, mas quem estuda história, antropologia, costuma dizer que isso é uma coisa comum em países que já enfrentaram guerras. E faz muito sentido, né? Porque uma vez que está uma guerra, as pessoas elas têm que se unir, não tem alternativa. Elas estão num abrigo antibomba subterrâneo, todas juntas ali embaixo, e não tem conversa. Ou todo mundo se ajuda ou todo mundo morre, né? Não tem nada muito diferente disso. O Brasil, querendo ou não, nunca passou por uma situação dessa, pesada, de guerra, uma coisa que as pessoas realmente tivessem que desenvolver esse senso, né? Partilhar a comida que é pouca e tal. Isso nunca aconteceu conosco, ainda bem, né? Tomara que nunca aconteça. Mas, em contrapartida, esse senso comunitário no Brasil é muito pequeno. Eu não sei se você repara, mas eu reparo isso facilmente no trânsito. No trânsito, as pessoas não têm muito interesse em cuidar umas das outras. Elas têm interesse em chegar onde elas querem. Então, se alguém dá sinal e vem para o lado, a tendência de boa parte das pessoas é acelerar, não deixar ela vir. Não existe isso. Esse sentido que, por exemplo, eu tenho um amigo que é alemão que estranha muito isso, me fala isso, né? Que na Alemanha o raciocínio é mais ou menos esse, ou pelo menos em parte dela. Fala, tem tantas pessoas ao meu redor que eu preciso cuidar também. Então eu preciso cuidar, não dirigir alcoolizado, não sair da minha faixa, não fazer nada de errado, não só porque talvez eu tome uma multa, mas porque eu estou preocupado com a segurança dessas pessoas também. Aqui no Brasil esse senso ele é um pouco baixo, né? E você vê, num país como na Inglaterra, por exemplo, que existia um abrigo antibomba, estava todo mundo ali embaixo, chovendo bomba em cidades como Manchester e Liverpool, você via a cidade desmoronando, assim, não tinha esse migué, né? Ah, eu vou sair agora porque é a minha liberdade, ninguém pode me privar, me obrigar aqui a ficar fazendo quarentena. Não, cara, você sai quando está tendo bombardeio, você morre. Aqui a gente... Quanta gente não furou a quarentena, né? Falou, fica em casa, é melhor para todo mundo, e a pessoa furou porque furou, não é porque precisava ir trabalhar, furou porque estava de saco cheio de ficar em casa, sabe? Então esse espírito, assim, eu acho que seria legal se a gente desenvolvesse um pouco mais, né? Se preocupar com a saúde dos demais, e não apenas com a minha, da minha família, minha saúde. Acho que esses aplicativos dizem muito sobre isso. E em particular, para fim de curiosidade, né? Achei curioso que eles disseram protocolos no esporte. Isso é uma coisa curiosa, uma coisa interessante, pelo menos na minha opinião. Não sei se você ouviu falar, mas, por exemplo, a NBA, né, que é a Liga Nacional de Basquete Americana, ela fez uma coisa curiosa. Ela fez uma bolha, eles chamam de NBA Disney Bubble, essa palavra que está aparecendo aqui, né? O que é esta bolha? É um resort que tem na Flórida, se eu não estou falando bobagem, ou em Orlando, não me lembro agora, mas eu anotei em algum lugar, sou capaz de lembrar daqui a pouco aonde é esse... Em Orlando. Em Orlando, um resort provavelmente muito caro, com vários hotéis, 18 hotéis, onde os 22 times que jogam basquete nos Estados Unidos ficaram lá confinados durante todo o campeonato. Leva uns 3 meses e pouquinho, né? Então todos os jogadores estavam distribuídos nessas redes hoteleiras dentro desse grande resort. Nos Estados Unidos imagino que isso seja mais fácil do que em outros países. E não podiam sair. Só podiam sair numa emergência, né? Por exemplo, teve um jogador que foi pai, daí ele saiu para ver o filho nascer e tal, mas isso implicava testagem na chegada, testagem na saída, e a NBA foi um campeonato que eu não sei se alguém teve a oportunidade de acompanhar. Eu particularmente gosto de basquete, mas foi um campeonato que funcionou muito bem. E não teve um aumento de casos, não teve um grande número de nada, né? Nem de óbitos, nem de casos, porque fecharam, cuidaram, ninguém entra, ninguém sai. Se precisar testagem, se acharem alguém isola, ou seja, uma coisa inteligente. E mais do que isso, eles desenvolveram esse anel que você está vendo aqui atrás de mim. Esse anel é um anel como outro qualquer, aparentemente, né? Mas os jogadores colocam e ele tem uma série de sensores e chips, aí, imagino que você esteja conseguindo ver, que medem a temperatura, o nível de oxigenação, saturação de oxigênio, ou seja, ficam monitorando os atletas o tempo inteiro, para dizer se eles estão aptos a jogar, se não estão com problema, se não estão, se tem alguém no andar com problema, esse tipo de coisa, e deu super certo. No Brasil, o que foi feito para fins de esporte, de campeonato, já que a gente está falando disso? Uma ótima pergunta, né? No começo não tinha público, agora o público está voltando, mas na verdade isso vai para uma esfera muito maior. Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu trouxe para você ver, que é aqui do Paraná também, para ver como que o esporte mudou um pouco o treinamento, a cabeça e a rotina, né, dos atletas. Assista comigo. Quando praticamos algum exercício físico, nosso corpo libera uma série de hormônios, como a endorfina, responsável pela sensação de bem-estar e felicidade. Em tempos de pandemia, sensações como estas são importantes.
A prática de esportes sofreu mudanças durante o período da quarentena, mas muitas pessoas encontraram maneiras de continuar em movimento. É o caso da Maria Tereza. Ela já atuou como atleta e técnica de futsal pela UFPR e é jogadora profissional de futebol 7 aqui em Curitiba. Ela já participou da seleção brasileira de futsal 7 e hoje mantém sua rotina de treinos em casa. Quando a quarentena se iniciou, eu comecei inclusive já a comprar alguns aparelhos que possibilitaram o treinamento em casa, né? Então, alguns elásticos de tração, o Bosu, né, que utiliza-se para treinamento de propriocepção, pesos, né, algumas caneleiras para fazer peso, comprei uma bola para treinar em casa. Mesmo remotamente, os profissionais de educação física descobriram novas maneiras de possibilitar aos seus alunos um treinamento adequado. Você ter que preparar um treino dentro de casa para os alunos é um desafio. E no mais, sem material, né? Então, eu tinha que utilizar outros materiais que tem em casa. Então, particularmente no treino como professora, meu treino normalmente durava 45 minutos, 8 minutos era de um HIIT, né, que a gente sabe os benefícios do HIIT, do exercício de alta intensidade. Então, era um HIITzinho ali de 8 minutos, passava para algum exercício de força, né, exercício que todos eles conseguiam fazer, fazia a correção do movimento, sempre chamava a atenção deles. Quando a gente via que foi cansativo já um mês ali, né, porque chega uma hora a gente tem que ficar se reinventando. A gente passava para a parte coordenativa, a gente até chegou a fazer alguma coisa com bola, né, mas é difícil, né, pelo espaço que a pessoa tem em casa. Apesar de todas as dificuldades, a ideia é não ficar parado. O exercício físico tem uma série de benefícios para a saúde. Eu acho que o esporte ele pode ser uma ferramenta para a gente manter o equilíbrio emocional. Porque assim, a gente tá passando por uma coisa que é nova, a gente nunca achou. E o esporte, assim, né, na minha experiência pessoal, ele é uma coisa que me ajuda muito a manter um bom humor, a manter, assim, realmente um equilíbrio emocional. No Brasil, a situação dos esportes oficiais coletivos e individuais ainda é delicada. Alguns campeonatos já retornaram com restrições de público e testes constantes nos atletas. O Instituto de Inteligência Esportiva da UFPR foi um dos responsáveis pelo artigo de recomendações e orientações gerais para o esporte brasileiro frente à Covid-19. O intuito central desse trabalho foi balizar as entidades esportivas, federações, confederações, clubes, prefeituras, né, que pudesse ter um norte de quais atividades, quando, por que essas atividades poderiam retornar, né? Então, o intuito do trabalho foi esse, da pesquisa foi essa, né? E nós percebemos que várias das entidades utilizaram esse estudo para poder balizar as suas ações específicas, né? Então, ele é fundamental, nós entendemos, foi o único estudo mais substancial feito no país para o esporte, né? E o que nos deixa bastante satisfeito pelo nível de capilaridade que esse trabalho teve na nossa estrutura esportiva. Legal, né? A experiência dos atletas dizendo tudo o que fizeram, como que isso modificou a rotina deles, né? Como que conseguiram continuar treinando, praticando esportes. Nesse resort que eu te falei da NBA, tem uma quadra central bem bonita de se ver. Eu não coloquei nenhuma imagem porque ela é cheia de direitos autorais, né? Eu não posso ficar colocando aqui, mas se você procurar a bolha da NBA, bolha da Disney, você vai achar, e tinham vários outros ginásios onde os atletas treinavam, assim. Então foi uma estratégia inteligente, que custou muito dinheiro, mas que rende muito dinheiro também, né, de patrocínio e tal, e até para a saúde mental dos atletas, das pessoas, acho que isso acaba fazendo muito bem. Pois muito bem, voltando para a ideia da medicina, então, saindo rapidamente dos esportes aqui, né, que foi só um parênteses que eu achei curioso, queria te mostrar alguns aspectos de inteligência artificial, de tecnologias aplicadas à medicina. Dê uma olhadinha nessa reportagem, ó, coronavírus, novidade no Brasil, implante de chips, ou de chip, né, é a aposta da medicina.
Esse camarada aí que tem 2 chips na mão, não sei se é possível de você ver, mas perto dos polegares ali, ele tem 2 chips, daqui a pouco eu chamo a sua atenção para onde está. Ele, na verdade, colocou ele despretensiosamente, né? A ideia desse chip não era exatamente tratar de coronavírus, era simplesmente fazer uma identificação. Que, por exemplo, imagine a seguinte situação, imagine que você me reconhece na rua, você que mora em Curitiba, eu também moro em Curitiba, mas de repente um dia você me vê na rua e você vê que eu estou passando mal, você vê que eu estou em vias de desmaiar, o que você faz? Se você é uma pessoa responsável, consciente, provavelmente você diz, peço ajuda, ligo para polícia, bombeiro, ambulância, sei lá, dá um jeito de tentar te ajudar. Ótimo, é isso que você deve fazer mesmo. Mas não seria interessante se você pudesse avisar alguém na minha família, que talvez pudesse avisar alguma coisa sobre mim também? Essa era a ideia desse chip, né? Ele está aqui, ó, perto da mão, aqui ele tem um e aqui ele tem outro, né? Então esse chip, ele informa tipo sanguíneo, informa que esse cara é alérgico à penicilina, informa que ele toma um remédio chamado Puran todos os dias, que talvez para alguém que esteja prestando os primeiros socorros seja fundamental saber. E se uma pessoa está desmaiada na rua, você tira essa informação de onde? Você não tira, né? Não seria interessante se tivesse um chip com esse tipo de coisa, né? Meu tipo sanguíneo, remédios que eu tomo, um pouco do meu histórico, que um enfermeiro, uma enfermeira chegasse com o celular, batesse aqui e já chegassem todas essas informações? Na minha opinião, sim. Talvez na sua opinião, não, porque é aquela velha história que eu te falei, né? As pessoas teriam acesso a algumas informações, me parece que de saúde, mas em geral as pessoas têm um pouco de medo de compartilhar essas informações, né? Mas me parece uma alternativa interessante. E para coronavírus ele pode ser uma alternativa interessante também. Quem já tem, quem não teve, quem já está vacinado, quem não está, pode trazer informações interessantes, né? Além dessas que eu já falei, do contato, do tipo sanguíneo, se você tem uma doença crônica, que é o tipo de coisa que no geral a gente não sabe, né? Volta e meia a gente escuta um caso assim de um acidente na rua, que uma pessoa está desacordada. Está desacordada e, sei lá, menor de idade, pode ser, banco de trás, alguma coisa assim, né? Que talvez valha a pena, seria importante você avisar alguém da família, mas se você encontra uma pessoa desacordada no carro, você avisa a família dela de que jeito? Mesmo que você pegue o celular dela na mão, provavelmente ele está bloqueado, e se ele não tiver bloqueado, na melhor das hipóteses, você vai chutar alguém ali, né? Você vai caçar, você tem um pai, mãe, assim, na lista de contatos, mas ainda assim, é uma coisa incerta, né? Então ter esse chip com esse tipo de contato, me parece uma coisa bem interessante, e é uma bela de uma ideia, hein? Pensando em inteligência artificial, tecnologia aplicada à medicina, esse contato, né? Sendo atualizado o tempo inteiro. Então, já pensou, você vai no médico e você acabou de descobrir que você teve uma doença X. Ele já atualiza, já fica com os seus dados ali. Então a próxima vez que você for no médico, você não precisa contar todo o teu histórico para o médico. Você chega no hospital, passa ali o chip numa maquininha, ele já sabe todo o teu histórico, né? Curioso, parece interessante. Ou isso aqui, ó, uma outra tecnologia. Eu não sei se você compreende o que é diabetes. Diabetes é uma doença causada por falta de um hormônio chamado insulina. A insulina é produzida por um órgão chamado pâncreas, uma estrutura que fica embaixo do seu estômago, e ele produz alguns hormônios, né, entre outras coisas. Um desses hormônios é chamado de insulina. A insulina, o objetivo dela é fazer com que o açúcar do teu sangue reduza, né? Então ela disponibiliza isso para a célula para que as células usem como forma de energia. Se você não produz insulina o suficiente, ou produz uma insulina estranha, mal formada, ou tem má absorção, má reconhecimento, você muito provavelmente é diabético. E aí esse açúcar no teu sangue começa a subir demais, dá uma série de problemas, né? Porque ele aumenta a viscosidade do teu sangue. Então acaba fazendo com que alguns vasos sanguíneos estourem, arrebentem, né? Especialmente aqueles muito pequenos no olho. Então quem tem diabetes costuma ter um problema de visão, faz com que a cicatrização não seja fácil, então a pessoa se corta e tem dificuldade de cicatrizar, entre várias outras coisas. Isso chama diabetes mellitus. Aí tem outros tipos que acho que não cabe muito na nossa aula agora, mas convido você a pesquisar. A pessoa que é diabética, ela tem que ficar fazendo isso aqui, ó, em bases diárias. Ou seja, ela, depois de comer, ela fura o próprio dedo, pinga uma gota de sangue, talvez alguém na sua família faça isso, mede a glicemia e aí faz uma proporçãozinha, né, de quanto de insulina ela tem que tomar todos os dias, né, após as refeições. Algumas pessoas é tomar mesmo, né, algum medicamento via oral, algumas pessoas uma injeção, né, se injetam todos os dias. Mas ficar furando o dedo todo dia é ruim, né, é desagradável, não é fácil. Tipo, a pessoa se acostuma, assim como ficar se injetando também não deve ser legal. Mas a pessoa acaba se acostumando. No entanto, a pessoa que é diabética e leva uma vida, assim, normal, entre aspas, né? A pessoa que trabalha, que sai, né? Que não é já uma pessoa de idade idosa em casa, que as pessoas têm que cuidar, ela precisa tomar uns certos cuidados. Por exemplo, o meu sogro era diabético, ele já é falecido, mas ele era diabético. E ele tinha uma corrente, assim, né, uma correntinha, né, que tinha uma placa, que às vezes ela está no pescoço também, que tem alguns dizeres. E a dele dizia alguma coisa mais ou menos assim: sou diabético. Se eu tiver com um comportamento estranho, fala enrolada, cambaleando, assim, como se eu estivesse bêbado,
preciso de ajuda, né? Estou tendo uma hipoglicemia. Porque o sintoma é exatamente esse. Não sei se você já viu uma pessoa hipoglicêmica, pensa nessa palavra, hipo para baixo, glicemia, açúcar, né? Com açúcar para baixo, ela fica irreconhecível, porque ela não consegue falar direito, ela trança as pernas, ela quase desmaia. Talvez alguém que, se você visse no ônibus, você considerasse que a pessoa está alcoolizada. E ele tem tinha essa pulseira justamente para isso, né? Para que, se eventualmente acontecesse com ele, alguém olhasse e pudesse socorrer, né? Ou buscar ajuda de alguma forma. Esse aparelho aqui, ó, chama Freestyle Libre, ele já avisa isso automaticamente. Então, se o teu açúcar está caindo, ele já te avisa, né, para que você coma alguma coisa rápido. E ele não exige mais esse furo, ele vem esse aparelhinho assim, ó, aqui na figura não dá para ver bem, mas ele parece uma tampinha de garrafa. Se você quiser procurar, você certamente vai ver esse vídeo tutorial. A pessoa levanta a manga, encaixa ele aqui, ó, e ele fica coletando informações. E fica enviando isso para um aplicativo que pode estar no teu celular. Ou seja, você não precisa mais ficar se furando, ele já apita quando percebe que teu açúcar está caindo. É uma baita de uma tecnologia muito interessante para quem tem esse problema. Também uma sugestão, né? Um exemplo, aliás, de inteligência artificial, de tecnologia ajudando bastante na saúde. Para quem tem diabetes, uma ótima ideia. Agora, mudando um pouco de assunto, saindo da diabetes, mas ainda na saúde e na medicina, olha que triste essa notícia aqui, ó. Menina de 9 anos morre com reação alérgica após tomar sorvete. Tem um errinho aqui na reportagem, eu não sei porque eles fizeram isso desse jeito, mas no finalzinho aqui, ó, o caso aconteceu em fevereiro de 2019, mas a conclusão do inquérito saiu nessa semana. A britânica, esse nome aqui, presumo que Habiba, não sei se é assim que fala, ingeriu doses letais de amendoim, amêndoas, avelãs, castanhas, caju, pistaches em seu organismo que acabaram, entre aspas, privaram seu cérebro de oxigênio. Ficou uma frase meio estranha, né? Acabaram, privaram. Não sei porque eles fizeram desse jeito, talvez a aspas tenha sido o diagnóstico final, assim, né, o que o médico falou, mas o fato é que, sabe quanto é essa quantidade letal? Uma lambida. Essa menina tinha uma alergia tão forte que ela deu uma lambida num sorvete de alguma coisa que eu não sei o que é, e acabou vindo a óbito. Uma menina de 9 anos, por alergia. Não sei se algum de vocês tem alergia a alguma coisa, talvez você tenha alergia a alguma coisa. Na alergia acontece o quê? Na alergia, teu corpo ele libera uma série de substâncias em resposta a um corpo estranho, que a gente chama de antígeno. Então tem pessoas que têm alergia a pólen, a chocolate, a penicilina, uma série de coisas, né? Se você tem uma alergia muito forte, ele libera doses muito grandes de uma substância chamada histamina, com HI. Se você joga videogame, não é o que você está pensando. Se você joga videogame, às vezes a barrinha de energia chama stamina, STAMINA, não, com HI, histamina. A histamina é um vasodilatador. O que isso quer dizer? Que ela faz com que o sangue escape dos vasos sanguíneos e inche uma região. Se ela incha uma região, por exemplo, aqui na tua garganta, na tua glote, fica difícil respirar. E dependendo da quantidade de histamina que você tenha, você acaba baixando a pressão, porque o sangue começa a sair de dentro dos vasos sanguíneos, começa a faltar oxigênio para o cérebro, e a pessoa, se não for socorrida, pode sim correr um risco grande, corre um risco de morte bastante grande. Você já assistiu Procurando Nemo? Sabe quando a Dory está passando entre as águas vivas e daí ele fica preocupado com ela, que ela começa a encostar, né? E daí começa a ter aquela reação de urticária, ele fica preocupado com ela. Com o que ele está preocupado? Que ela tem uma reação dessa, um choque anafilático. Porque ele sim é perigoso, pode levar uma pessoa à morte. Aí você poderia pensar, bom, mas se a menina sabia que ela era alérgica, ela não devia não ter tomado? Não podia ter escapado de ter tomado esse sorvete ou coisa parecida? Acho que você não entendeu muito bem. Tem pessoas que têm uma alergia tão grande que se uma coisa é feita no mesmo ambiente é suficiente para ela passar mal. Eu tive uma colega que ela tinha alergia a glúten, então ela não podia comer trigo nem nada parecido, nem derivados disso, né? E ela foi numa panificadora e comprou um pão de queijo. Eu não sei como um pão de queijo é feito aí na sua cidade, mas até onde eu saiba, não vai trigo. Vai polvilho, doce, azedo, queijo, talvez algumas outras coisas, mas até onde eu saiba, trigo não vai. E ela foi e perguntou. Ela falou, mas vai trigo aqui? E o cara da panificadora falou que não. Falou, não vai trigo. Falei, tem certeza? Não posso comer. Moço, se eu comer, eu corro risco de vida. Na época se falava risco de vida, né? Hoje se fala mais risco de morte. Mas falou, se eu comer, eu corro risco. Não vai. Ele falou, não vai, pode comer tranquilo. Ela comeu e quase morreu. Quase morreu. Falei, mas o que aconteceu? Nada, o cara não mentiu para ela. Só que ele não se ligou, e ela também não se atinou, né? Que ele sovava todas as massas de salgado numa mesma bancada. E farinha voa. Ou seja, realmente no pão de queijo não vai trigo. Mas pelo fato de estar no mesmo ambiente, partículas que voaram e caíram nessa massa quase levaram ela à morte. Que foi o caso dessa menina. Então o pai dela perguntou várias vezes, de acordo com ele mesmo, falou, nesse sorvete vai castanha? Tem amendoim? Tem? A minha filha não pode comer. Não vai. Não vai, o senhor pode ficar tranquilo. E foi. Mas não é que foi especificamente, entendeu? Foi uma reação cruzada, né? Se você pegar uma embalagem de chocolate, de bolacha, de biscoito,
se você prestar atenção, no geral está escrito isso lá. Está escrito no finalzinho, assim, dos itens que fazem parte, né? Fala, pode conter traços de... Aí tem lá avelã, leite, não sei o que, não sei o que, não sei o que. São coisas que são fabricadas ali ao mesmo tempo, né? E podem sim contaminar. Então olha que curioso seria, ou que interessante seria, se esse aplicativo virasse uma coisa viável. O que esse aplicativo faz? Olha bem, embora esteja em inglês, né? Acho que você consegue entender o que esse menino está fazendo. Esse aplicativo detecta o que tem na comida. Então, você está desconfiado que essa sopa ali que esse menino está comendo tem, por exemplo, pimenta do reino, que esse menino é alérgico à pimenta do reino. O que ele faz? Aponta esse aplicativo ali e ele detecta se tem a tal do antígeno, né? Daquilo que ele é alérgico, no caso da pimenta do reino. Muito bom, né? É uma ideia muito boa. Faria com que esse erro não acontecesse. Fala, tô com dúvida se aqui tem amendoim ou não, porque eu sou alérgico a amendoim. Pergunta para a pessoa que fez. Fala, tem amendoim nesse doce? Tu fala, não tem. Não tô levando muita fé. O que eu faço? Pego o aplicativo e escrevo. Tem amendoim. Não posso comer. Uma ótima, né? Tomara que isso se popularize rapidamente, e acho que é uma tendência. Assim como esse aqui, ó. Essa menina, ela chama Abby, né? Esse nome aqui, ó, Project Abby. E ela, infelizmente, veio a falecer por isso. Faleceu por conta de uma alergia, né? Não me lembro exatamente aqui. Se eu não estou falando bobagem, a ovo. Curioso, né? Pessoas com alergia a ovo. E ela acabou comendo e não teve tempo de ser socorrida. E aí os pais dela, com os irmãos e outros amigos, desenvolveram uma fundação, né? Que está desenvolvendo esse aparelhinho aqui, ó. Esse aparelho, ele mediria, ficaria grudado, né, no corpo da pessoa de alguma forma, teria um chip, na verdade, grudado no corpo da pessoa, que mediria se ela está tendo uma reação dessa, uma crise, um choque anafilático, e já injetaria essa epinefrina, né? Já faria injeção disso para normalizar a situação. Se existisse isso, essa menina não teria falecido. Então também é uma tecnologia bem curiosa, bem interessante, relacionada à saúde, né, à medicina como um todo. E para terminarmos os nossos exemplos gerais aqui, ó, olha isso que curioso. Índia testa envio de remédios com drones. Um drone que você envia para uma região, por exemplo, que está cheia de mina, que ninguém consegue pisar, porque ela pode explodir a qualquer momento, ou que tem pessoas gravemente contaminadas, ou alguma coisa nessa linha, né? É uma coisa muito curiosa. E aí tem pessoas que olham para esse tipo de situação e ficam meio preocupadas com o seguinte, né? Mas qual é o nosso futuro, assim? Esses robôs aqui, o drone, o aplicativo, ele não vai tirar o emprego de algumas pessoas? Ele não vai fazer com que algumas pessoas percam os seus trabalhos em virtude de fazerem isso melhor, né? Uma tecnologia mais interessante que o trabalho de um ser humano e tal. E eu não sei o que você acha a respeito, eu vou te dar a minha opinião. A minha resposta é, eu não acho que isso vai acontecer. Não acho que quem votou pensando, espero que os robôs façam parte da nossa vida e tal, eu acho que as pessoas não têm medo de perder o emprego para um robô, coisa parecida, porque eu não vejo isso acontecendo. Sabe o que eu vejo acontecendo? Eu vejo empregos novos surgindo. Por exemplo, se você voltasse 10 anos no tempo, 10 anos, estou falando do século XVIII, 10 anos no tempo e falasse, vai existir uma profissão chamada piloto de drone. Piloto de drone? E hoje existe. O drone pode ser comprado como um brinquedo, mas as pessoas que pilotam esses drones, digamos, seriamente, fazem um curso parecido com piloto de avião. Tem carteira, tem brevet, passaram por curso e tal. Você imaginava que ia ter piloto de drone há algum tempo? Programador de chip e reconhecedor de não sei o que lá. Ou seja, essa tecnologia, no geral, ela não pede licença. Ela chega e vem. Mas ela rouba o trabalho de algumas pessoas? Eu, sinceramente, acho que não. Alguns trabalhos, de fato, deixam de acontecer porque não são mais necessários, né? O robô já faz um trabalho interessante. Mas surgem outros trabalhos que até então não existem, né? Então, esse receio que algumas pessoas têm de, mas no futuro o robô vai roubar o nosso trabalho, vamos tomar isso com cuidado. Posso estar errado, mas eu sinceramente não vejo isso acontecendo. Acho que novos empregos vão sendo criados com coisas que hoje ainda não existem, né? Pelo menos é a minha opinião, deixa você ter a sua. Vamos relembrar o que a gente viu hoje? O que foi que nós vimos hoje? Vamos dar uma repassada rápida. Nós discutimos a respeito, né? Qual o limite entre a liberdade individual e a saúde coletiva? Ou seja, é correto eu esconder das pessoas que eu tenho Covid? Ou é legal que eu informe num aplicativo para que todo mundo que teve contato comigo fique sabendo e possa se prevenir também? Não sei, deixo você decidir, mas acho que se você não tinha pensado nisso, pare para pensar. E se você achar que é uma boa, convença aí os seus familiares a entrarem naquele check-in seguro, fazerem o cadastro. Eu acho que todo mundo só tem a ganhar. Vimos também que muitos países, especialmente os asiáticos lá, né, tiveram sucesso no combate por pensarem desse jeito, de forma coletiva. Eu acho que alguns passaram no ponto, né? Você não precisa prender uma pessoa que furou a pandemia, talvez ela tenha tido alguma razão que fez isso, acho que não é tão simples, né? Mas passaram um pouquinho do ponto. Mas enfim, tiveram sucesso. E
E vimos também que as tecnologias relacionadas à saúde e à medicina oferecem excelentes possibilidades para quem tem diabetes, para quem tem alergia, para quem precisa levar um medicamento para um lugar muito longe, inacessível, em montanha. Eu vejo ótimas possibilidades nisso e possíveis empregos, né, que até hoje não existem, mas não vejo robô roubando nossos empregos. E para terminarmos, como a gente sempre termina, adivinha o que eu vou te pedir? Escreve para nós. Se tem alguma dúvida, uma sugestão, responde lá a enquete se você puder, mas se você tem uma sugestão de tema de aula, gostaria de saber mais a respeito de tal coisa, queria que falassem a respeito disso e tal, sempre tive essa curiosidade, não te custa nada, porque senão é aquela velha história, né? Quem decide sobre o que vai ser a aula? Sou eu. Então, escreve pra gente, oficinasdointegral@gmail.com, peça ajuda, auxílio, autorização, se você precisar, mas escreva pra mim e fala, acho que seria legal a gente falar sobre isso, prometo pra você que eu vou tentar, porque senão, só eu que decido o que a gente fala. Espero que ela tenha sido proveitosa, fiquem todos bem, se cuidem, um forte abraço e até a próxima.